O Santos segue ativo no mercado, meus amigos, e mais uma contratação foi anunciada, né, oficializada. A gente até tinha falado sobre o acerto aqui no último domingo, né, como tinham adiantado Lucas Mussetti e André Hernan, lá no UOL. Mas o Santos oficializou o Benjamin Hohlheiser, meia atacante, meia ponta, enfim, como você preferir, do Benfica, jogador que estava no Benfica, teve passagens por River Plate e Estudiantes de La Plata, onde ele explodiu, né, talvez para o futebol. Foi revelado mesmo pelo River Plate. Vamos falar bastante aí sobre esse atleta que custou caro e tinha uma expectativa, tem uma expectativa bem grande aí da torcida. Aliás, acho que não só da torcida. A gente pode ver as reações de redes sociais, por exemplo, não que isso seja parâmetro para muita coisa, mas muita gente elogiando a contratação, falando, pô, vai estar contratação do Santos, o Santos foi bem, outros times, né? Enfim, e acredito que a própria diretoria também tem uma grande expectativa, senão não se comprometeria a pagar um grande valor como se comprometeu pelo jogador argentino. Antes, se você puder, deixa aquele like no vídeo, se inscrever no canal, é muito importante aí, ajuda bastante a gente. Como eu falei até no vídeo que foi para membros, né, hoje de manhã, sobre o gramado da Vila. Hoje é dia de Corinthians e Santos, daqui a pouco estamos indo lá para São Paulo. Jogo dificílimo, mas vamos pontuar sobre isso, mais ou menos igual domingo, né? A gente falou sobre o Hohlheiser, teve jogo depois, mas dessa vez de forma oficial, né? Começar explicando sobre isso, né? O Hohlheiser a tendência é que ele chegue no Brasil hoje, talvez faça exames amanhã e tudo mais. Mas não adianta, ele não pode jogar a primeira fase do Campeonato Paulista, tá? Porque as inscrições se encerraram ontem, dia 11. Ele pode, se o Santos avançar de fase, como a gente espera, acho que é dia 27, o Santos pode trocar nomes da lista, e aí sim o Hohlheiser, se já estiver no bid, o que se tudo der certo já deve estar, né? Porque daqui a 2 semanas, aí sim ele pode ser inscrito na competição e atuar, né? Ele que vem de um meio de temporada, né? A temporada da Europa tá lá acontecendo normalmente, né? O Benfica mesmo tinha jogo hoje, se eu não me engano, pela Champions League. Claro que ele não participou, né? Mas estava no meio da temporada. O Campeonato Português está na 21ª rodada e ele estava atuando, né? Estava atuando não com frequência, mas recentemente até atuou contra a Juventus, né? Ele entra um pouquinho no final do jogo, 29 de janeiro. Contra o Barcelona, dia 21 de janeiro, aquele jogo maluco lá que foi 5-4 pro Barça, ele também entra. Então, enfim, tava atuando, né? Efetivamente estava atuando, não muito, mas em teoria chega aqui pronto para jogar, né? E o Benfica que joga hoje, ainda nem começou o jogo contra o Mônaco pela Champions League. Como eu disse, obviamente ele não estava à disposição. O próprio Benfica postou um vídeo se despedindo dele e o Santos também já anunciou, né? Custou 11 milhões de euros. É um valor alto, né? 66 milhões de reais. Em números absolutos, né? É a maior contratação. Eu não sei se fala absolutos nesse caso, mas eu acho que enfim. A maior contratação da história do Santos, né? Por esses valores. Mas se você voltar fazer a correção e tudo mais, o Leandro Damião segue sendo a maior, né? Que na época foi lá seus 11 milhões e meio também de euros, né? Que eu lembro que na época acho que tinha dado 44 milhões de reais. E depois, claro, tiveram multas, juros, aquelas coisa toda que o Santos foi processado, enfim, né, infelizmente. Mas o Hohlheiser entra aí nesse top 3, 2, pelo menos, aí, de maiores contratações da história do Santos. 85% dos direitos ficam com o Santos, 15% com o Benfica ainda. O contrato é longo, tá, de 4 anos, até o final de 2028. Então, pensando já numa revenda. E eu acho uma coisa boa, porque é um jogador com potencial para isso. É um jogador que tem potencial de ser revendido, de chegar até, eu diria até de chegar até a seleção argentina, mas tudo bem que isso é mais para frente também, né? Enfim, depois a gente fala sobre isso. Tem 24 anos, ele é de 24 de março de 2000, então ele completa 25 esse ano, daqui a um mês e pouquinho, e é um meia canhoto, né? Ele joga pelo lado direito, mas é canhoto, ou seja, joga cortando para o meio, para armar o jogo, para finalizar, enfim. E isso a gente vai falar bastante sobre as características dele também. E números também, puxei aqui bastante. Mas antes, eu até queria falar sobre um negocinho de lesões, né? Eu vi muita gente falando, pô, mas ele já teve LCA recentemente. Ele já teve LCA, mas não recentemente. Foi a primeira lesão da carreira dele, inclusive, quando ele estava lá no River Plate ainda em 2020, subindo para os profissionais ainda ali. Foi antes da Covid até, por exemplo, para vocês terem uma noção. E ele lesiona no treino o ligamento cruzado anterior, né, do joelho esquerdo, deixa eu ver, do joelho esquerdo. Eu tô lendo na ESPN Argentina da época, que eles noticiaram, a
ruptura de ligamento cruzado anterior de rodilha esquerda, né? Que seria ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Só que ele volta em 7 meses a jogar. Normalmente, e aí eu não vou confirmar, mas normalmente essa lesão leva mais tempo, né? Vocês sabem, 9 meses até. Às vezes até os jogadores voltam mais rápido, mas enfim. E até no Transfer Market fala que foi uma ruptura parcial. Eu vou confiar na ESPN Argentina e contar com uma ruptura completa do ligamento cruzado anterior. Mas de qualquer forma, isso já foi em 2020. Depois disso, ele teve algumas lesões mais leves, né? Lesão no joelho de pancada, teve coronavírus, teve lesão muscular no Benfica, mas pouca coisa, ficou fora de poucos jogos, né? Então, tendo a acreditar que isso não interferiu tanto no andamento da carreira dele. Não é à toa que a melhor temporada da carreira dele foi em 2023 pelos Estudiantes, bem depois de ter sofrido aí a lesão, né? Então, realmente, ele teve essa lesão, mas não foi recente, como muita gente falou, tá? Só para pontuar bem. Falando sobre onde joga, ele joga mais pela ponta direita, meia direita. Acredito que hoje ele chegaria para o lugar que tem jogado o Soteldo. Parece que foi testado hoje o Tassiano, né? Ontem no treino, hoje talvez seja o Tassiano, a gente vai ver no jogo, né? Bom tempo, já atuou por ali, enfim, tem o Miguel também. Mas eu acho que ele chega com esse status de é o cara que chega para ser o titular e resolver, né? É o cara que chega para assumir a posição de forma incontestável, digamos assim, né? Não só pelos valores, mas pela qualidade também e pela expectativa. E também pela característica, me agrada. Por quê? Um jogador que tem facilidade para jogar entre linhas, né? Para jogar ali entre o ataque e o meio mesmo, nas costas do volante. Tem condições de driblar, tem qualidade para isso. Tem uma visão de jogo muito boa, então corta para a esquerda e consegue usar ali, seja para bater pro gol, dar um passe. Vou falar dos números de passe dele que são muito bons, vocês vão ver. E tem essa opção, né? No Estudiantes até, eu vou falar uma coisa que, né? A gente até falou na análise do Léo Godoy, mas eles fizeram uma baita dobradinha ali pelo lado direito, né? O Léo Godoy utilizava muito atacando o corredor, que o Hohlheiser puxava para o meio e liberava, né? Mas aqui no Santos esse Léo Godoy ainda não apareceu, né? Mas tudo bem, vamos deixar mais para frente. O Hohlheiser também jogou como meio armador mesmo, já foi segundo atacante, ponta esquerda, até segundo volante ele chegou a ser no Benfica em poucos momentos ali, mas efetivamente é um meia direita barra ponta direita, né? Não é aquele ponta velocista, driblador que vai puxar o fundo, mas tem qualidade do drible, como eu falei, um cara mais cerebral, digamos assim, pronto, melhor dizendo. Vamos falar sobre as temporadas dele também. No Benfica, essa temporada, ele estava com 18 jogos, um gol e uma assistência, mas pouco tempo de jogo, né? Desses jogos aí, poucos como titular, eu vou até abrir aqui certinho, não tinha pegado, mas só 4 como titular, tá? Os outros 14 entrando ao longo da partida, nem 400 minutos ele totalizou, tá? Então estava jogando pouco mesmo. Na outra temporada, que ele chega no meio da temporada, do meio pro final, né? A temporada lá do Benfica, ele faz 9 jogos e faz um gol. Que foi a 23-24, né? Que ele sai do Estudiantes na melhor temporada da carreira dele e termina a temporada no Benfica. No Estudiantes foram 57 jogos em 23 com 12 gols e 7 assistências. Números bem bons, tá? O jogador que de longe mais criou para os Estudiantes, seja em números de finalização, de assistência, de tudo. Era o principal jogador ofensivo do Estudiantes. Faz um jogo muito bom contra o Corinthians, né? Na Sul-Americana até. O Corinthians até elimina eles, né? Vence de 1-0 aqui em São Paulo, perde de 1-0 lá e passa nos pênaltis, mas ele faz um jogo muito bom. E foi a melhor temporada da carreira dele, né, como eu disse. Antes disso, o Estudiantes também tinha feito uma temporada em números não tão boa, mas bem participativo no ataque, né? No River Plate, ele nunca chegou a atuar muito, né? Ele sobe em 19, faz um jogo, 2020 faz 4 jogos e se machuca, como eu falei, volta em 21, faz 29 jogos, com gol e assistência até, mas poucos, né? Poucos minutos ali, assim como foi no Benfica, mais ou menos. Para vocês terem uma noção, no River, que eu falei aqui, foram 26 jogos, perdão, só 13 como titular, né? E aí, a partir do Estudiantes que a coisa começou a andar para ele de forma melhor. Agora, falando em números do Hohlheiser, que deve ser o camisa 32, né? O Santos divulgou como bem 32, deve ser. Esses números são no Campeonato Argentino, tá? As médias dele no Campeonato Argentino todos os anos. E aí até puxa um pouquinho para baixo, porque nos outros anos ele jogou pouco, né? Mas acho que é justo, ele teve 2 anos que jogou bastante, 2 que jogou pouco, enfim. Não peguei no Campeonato Português, porque realmente a amostra foi muito baixa, né? Ele teve ações bem-sucedidas no geral, 80 ações por jogo, 58% bem-sucedidas, ou seja, mais da metade, um número muito bom, tá? Chutes a gol, 2.3 por jogo, com 33% de acerto.
Passes, 42 por jogo. Um cara que participa muito do jogo, né? Recebe muita bola e passa bastante. 79% de acerto. Passes longos, 3 por jogo, com 61% de aproveitamento. Também números bem bons. Dribles, esse aqui que me chamou muita atenção. 5.3 por jogo, com 52% de aproveitamento. Normalmente quem tenta tanto drible assim, não acerta tanto. Só se é um cara muito bom. Tomara que seja o caso dele, né? Mas número bem bom. Interceptações, 2 por jogo. Recuperações de bola, 5.46, também um número bem alto, e 63% dessas são no campo de ataque. Ou seja, repito, número muito bom, um cara que briga pela bola depois que perde. E aí, claro, tem uma questão ruim também, que é as perdas de bola. Perde 12 bolas por jogo, ele perdeu em média no campeonato argentino, com 23% dessas bolas sendo na defesa. Ou seja, é um cara que participa muito do jogo, acaba perdendo a bola também bastante. O importante é não deixar esse número ser muito grande no campo de defesa, e sim mais no ataque. Tentando perder a bola, tentando criar, tentando fazer uma coisa evidente, né? Passes para o terço final, 5.1 por jogo, com 62% de aproveitamento, um número muito bom também. Passes para a grande área, 3.78 por jogo, com 48% de aproveitamento. E assistências para finalizações, efetivamente, que os jogadores conseguiram dominar e finalizar, 1.38 por jogo. É bom explicar aqui que ele pode ter dado mais passes que os jogadores poderiam ter chutado, mas eles não chutaram, tá? Mas que resultaram em efetivamente finalizações, 1.38 por jogo de assistências. Tem números muito bons. Eu não entrei aqui, por exemplo, números aéreos e duelos aéreos, tá? Que não era tão bom, e eu não acredito que ele vai ser um cara que vai participar muito disso, tá? Mas com a bola no pé, jogador que parece ter muita noção das suas qualidades, que parece enxergar muito bem o jogo, e a gente precisa disso, a gente precisa de jogadores mais criativos, jogadores que têm a capacidade de associar com os companheiros, ou seja, tabelar, aproximar, e o Hohlheiser acho que tem isso, e principalmente que entenda a inteligência dos jogadores, que eu já falei aqui, principalmente Neymar e Tiquinho. Tiquinho pode ser muito bem municiado com as peças que estão chegando agora. Sobre peças que estão chegando agora, para finalizar, ainda tem o David, né, aparentemente aí para chegar, pode ser que tenha o Thiago Maia. É muito interessante ver o que o Santos está montando o elenco. O Santos está oferecendo alternativas. Por exemplo, contra o São Paulo, os meninos entraram bem, mas era um banco formado quase que exclusivamente por meninos. Isso não pode acontecer, porque senão você joga uma responsabilidade, um peso em cima deles que não é o certo. O certo é sempre você ter mesclado ali peças experientes, mas claro que boas, né? Não adianta nada ser experiente ser ruim. Mas é muito importante você não jogar esse peso em cima dos meninos. Esses meninos aprenderem com jogadores mais experientes para assim poderem evoluir. Então o Santos vem formando um elenco, dando alternativas. Por exemplo, você tem hoje para a ponta direita o Verón, Hohlheiser, o Tassiano pode fazer, você tem um bom tempo que jogou bem. É muito importante e para o técnico até gera uma situação de ele não precisar ficar quebrando a cabeça porque não tem uma peça aqui, tem que tirar daqui por ali e tal. Não, ele vai ter a famosa boa dor de cabeça, né? A famosa dor de cabeça que tem vários jogadores para uma posição. Enfim, pode não dar certo, mas eu acredito que vai dar, acredito que é uma ideia muito boa, um valor alto, é verdade, mas o Santos está se dispondo a gastar isso. Imagino eu que para mostrar para o Neymar, estamos montando um time bom aqui para tu jogar, filho, para tu ficar aqui. Acho que seja isso. E no caso do Hohlheiser, acho que se enquadra nessa categoria. Também penso eu que você ter jogadores assim, você já começa a projetar para depois, né? Olha, a gente está montando um elenco a longo prazo também, não é só para agora. Isso é muito importante. É isso. Se no futuro der errado, eu não vou chegar aqui e falar, porra, mas gastaram uma bala nesse cara. Não, de verdade, falar, pô, mas era uma contratação que valia a pena tentar, todo mundo gostou na época. Se não der certo, coisas do futebol. Mas eu acredito que tem tudo para dar certo. Benjamin Hohlheiser, novo jogador do Santos, argentino. Fechou? A gente volta com o pós-jogo hoje, tomara que com a vitória, né? Mas vai saber. Vamos ver. Fora de casa, Corinthians e Santos. Valeu.